na nossa região. 9h48. Como é que tá a sua saúde nesse inverno, hein? Você tá se cuidando? Já teve aí um quadro de gripe, de resfriado? E que comportamento você tem, né? Seja para evitar alguma situação aí de resfriamento ou quando já está também, tem alguma estratégia aí Não para é? melhorar o quadro de saúde? Ou os mandamentos, né? Como o nosso ouvinte comentou aqui na abertura do CBN Campinas. Afinal de contas, colocar o pé no chão faz você ficar gripado? Lavar o cabelo, especialmente para quem tem o cabelo muito grande, lavar o cabelo e sair na friagem vai fazer você ficar resfriado? Tomar líquidos Gelados, frios, é verdade. né? Ou aqueles com teor alcoólico maior ajuda também Pra ao se livrar do prevenir do vírus. Quem vai nos ajudar a esclarecer tudo isso é a Renata Manganaro de Oliveira, que é médica infectologista, conectada aqui com a gente. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada. Renata, bom você dia. ouvia esses conselhos da sua mãe também ou não? Eu ouço até hoje. E a gente, quando é mais que eu novo, ouvia, não leva ouvia tão quando eu a era sério. criança. E assim, a gente mora longe uma da outra, né? Mesmo eu sendo especialista, infectologista, ela me liga e fala, coloca a meia no pé, que vai entrar a friagem, seca o cabelo. Eu escuto até hoje. A gente, se não escuta, fica na memória, viu? Lógico. Às vezes, quando a gente é criança e adolescente, a gente não dá muita relevância, né, para esses conselhos, mas eles nos acompanham e a gente replica isso também quando a gente tem filho, como é o meu caso, né? Mas o que tem de verdade ou não, né, nesses comportamentos? Então, vamos lá, né, para explicar assim de uma forma que todos entendam. É mito, basicamente isso é mito. Quando a gente fala numa gripe ou num resfriado, a porta de entrada, claro, vão ser as vias aéreas, né, então a parte do nariz ali, a garganta, porém a gente tem que ter o contato com o vírus, seja por um espirro, tosse de alguém que esteja infectado, ou até mesmo por superfícies contaminadas. Por isso que a gente fala tanto de lavar as mãos, tanto de usar o álcool em gel. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas da onde eu peguei? Eu não sei de onde eu possa ter pegado essa gripe, eu não tive contato com ninguém que estava com gripe. Mas e aí, você pegou na maçaneta de uma porta, você encostou em algum objeto de algum lugar que você foi, de algum estabelecimento, que uma pessoa que estava doente ou até mesmo com o vírus incubado, ou seja, um pouquinho antes de manifestar os sintomas, também já estava transmitindo, e aí você vai, leva a mão na boca, no nariz e você se contamina. Então, é assim que a gente adquire gripe ou resfriado. Então o que tem a ver o cabelo? O que tem a ver tomar sorvete? O que tem a ver os pés? Basicamente, em temperaturas frias, qual que é a nossa tendência? Ficar mais em locais fechados. Então, a ventilação já é menor, porque o que a gente faz? A gente fecha as janelas. Então, aquilo ali fechado, para o vírus se proliferar, se alguém estiver doente, estiver com o vírus ali incubado, a manifestação ali, a gente pegar, vai ser muito mais fácil. Outra coisa, em períodos mais frios, o vírus ele consegue sobreviver por mais tempo no ambiente, por mais tempo na superfície. Então, isso facilita também que a gente adquira o vírus. A nossa garganta e o nosso nariz são as portas de entrada do vírus. Em períodos de frio, que fica muito seco, né? Esse tempo que fica seco deixa também as nossas mucosas mais secas. E a nossa mucosa, ela sendo mais úmida, ela protege contra a entrada de vírus. Então, a gente num tempo frio, ressecando o nosso nariz, ressecando nossa garganta, vai também facilitar com que o vírus entre no nosso organismo, tá? Agora, a gente, por exemplo, né, como você disse, procura se proteger, né, ficar em ambiente mais quentinho, mas em algum momento a gente tem que ter o contato aí externo, né, com o frio. E aí tem esse choque térmico, né? Isso realmente traz consequências. Traz. Então, o choque térmico, ele pode fazer baixas momentâneas de imunidade, tá? Então, é a mesma coisa do cabelo que a gente fala. Então, o cabelo molhado vai causar diretamente uma gripe em mim? Não, mas ele pode
baixar a minha temperatura corporal, fazendo esse choque, tendo alguma baixa de imunidade momentânea, e dessa maneira a gente facilita com que o vírus entre no nosso organismo. Então, se a gente for ver, são vários fatores associados em conjunto que faz com que a gente adquira o vírus, tá? Faz com que a gente talvez diminua a nossa imunidade, então. Sim, nós temos baixa de imunidade, porque nós vivemos num país quente, um local quente. Então, a gente exposto a um frio prolongado, ou até mesmo esse choque térmico, a gente tem uma baixa de imunidade. E outra coisa, o fator principal para a imunidade, um dos principais, na verdade, é a vitamina D, ou seja, tomar sol. E no frio, a nossa tendência não é tomar sol, né? É ficar, né, em ambientes fechados, quietinho, dentro de casa. Então, essa exposição ao sol, que também diminui, é um fator que a gente pode ter uma baixa de imunidade temporária e também fazer com que a gente adquira o vírus. Ô, doutora, então, né, essa mesma teoria acaba valendo também para aquela história do bebê gelado, né? Acaba reduzindo temporariamente a imunidade. Sim, com certeza, sim. Agora, o Edson estava contando aqui pra gente, né? Ele mandou uma mensagem aqui no 991869070. Ele falou que ouvia essas histórias da mãe, né? E uma vez ele foi, ele estava em uma situação, ele estava dentro do carro, abriu a janela, que estava mais frio pro lado de fora, e aí ele teve uma paralisia facial. Esse é um caso mais extremo, né, doutora? É um caso mais extremo, sim, mas pode acontecer, né? Porque a diferença de temperatura, né, de um ambiente para outro pode fazer com que ocorra paralisia facial. Até mesmo isso acontece, a gente já vê acontecer com pessoas no calor intenso abrindo a geladeira, né? A gente já viu também isso acontecer. O que difere, então, a paralisia, doutora? Consegue dar uma diferença disso? Sim, a paralisia é totalmente diferente da gripe, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a paralisia, ela acontece por conta de um nervo, que no caso é o nervo facial, que ele é afetado, né? E faz com que ele esteja enrijecido. Então, toda a musculatura onde ele inerva vai ficar paralisada. Por quê? O que acontece? Nosso organismo, a gente tem dermátomos de pele, que é o que? As inervações, né? A gente tem os nervos, vários nervos que passam, e esses nervos correspondem a partes da pele. Isso é anatomia. Então, algum nervo que seja afetado, ele vai causar algo ali, local, de acordo com o que ele inerva. Foi o nervo das costas, foi o nervo do braço, foi o nervo da face, como no exemplo de uma herpes zoster, né? Mas a herpes zoster pegou o meu nervo da face, causou uma paralisia facial. Pegou o nervo das costas, e assim vai. Então, no caso de uma diferença extrema de temperatura, você pode sim, então no caso do seu rosto, você tá num ambiente fechado, e aí você tem uma exposição a um ambiente gelado, fazer com que esse nervo seja afetado e toda a área que ele corresponde da parte da pele vai ficar ali afetada e paralisada. Perfeito. A mesma situação também do impacto para nossa circulação, né? Dos vasos sanguíneos também tem essa constrição, né? Sim, porque, né, a gente precisa de mais sangue aí para poder esquentar, bombear o nosso organismo. Então, né, o nosso organismo vai fazer uma vasoconstrição para conseguir manter isso aí. Aí que a gente vê os infartos também chegando, né? Aí vai emendando um assunto no outro. Pois é. A Beth de Varinhos pergunta aqui: já ouvi que fazer gargarejo com água morna e sal mata vírus que entra pela boca, é verdade? Não, é mito. Não mata. Coisa que minha mãe também falava, hein? Então... Mas eu já fiz tanto gargarejo com sal e vinagre que eu vou falar para vocês, tá? Eu falo assim que a gente não pode subestimar o que os antigos falavam, vó, mãe, porque parece que eles falam, tem que fazer, né? Mas não tem nada cientificamente que comprova, tá? Que mata esse gargarejo. Nem beber muito álcool também. Um quentão. Quentão, vinho quente, alguma coisa. Aproveitar as festas juninas. Pois é bom que aí se a gente mantém a nossa mucosa ali bonitinha, né? A gente, na verdade, vai fazer com que o vírus não entre. Então, porque a gente tá se prevenindo ali, né? Em vez de deixar ela seca. Então. Se bem que o álcool, ele também desidrata, né? Então, tem isso. Desidrata.
Desidrata, tem a desidratação do álcool e a baixa de imunidade por conta do álcool, né? Muito álcool também, você pode fazer uma baixa de imunidade importante. Já deu aí as orientações, né? Não ficar muito em locais fechados, aglomerados, né? Tem que cuidar, assim, da limpeza, né? Como você disse, porque tem aquelas loucas também, que jogam todo tipo de produto no ambiente, né? Sejam nos objetos ou mesmo faz aquela pulverização mesmo de ambiente. Sim. E, além disso, lembrar da vacinação, né? Como uma forma de proteção. É o mais importante, na verdade, fora a higienização das mãos constantemente, é a vacinação. Né? E lembrando que é assim, a vacinação anual, porque como o vírus, no caso da influenza, que é o que mais dá importância assim, para a gente pela gravidade que ele pode se transformar, ele é um vírus que muta muito. Então, a vacina ela é atualizada anualmente. Então, por isso que a gente tem que se vacinar anualmente. Chá de limão com alho resolve alguma coisa ou é melhor deixar o organismo reagir sozinho? Pergunta o Wilson. Isso aí são fitoterápicos que a gente fala, né? Eles ajudam sim na imunidade e ajudam sim na recuperação, tá? O que eu oriento, eu falo assim, tome sintomáticos, tome bastante água, se alimente bem. Esses chás fazem sim bem, não sozinhos por si só, mas eles também contribuem. O que não contribui que é o que a gente mais vê, é o uso de antibiótico, né? Porque como é uma gripe, a gente tem que esperar o organismo se recuperar. Então você vai ficar ali com um mal-estar ou uma tosse remanescente. Então tudo que a gente puder usar de sintomáticos para melhorar é de importância sim. E o chá faz parte disso, então pode fazer o uso do chá sim. O Daniel aqui fala sobre as dores do radiculite, né, que é a dor radicular, que é dormência, formigamento nos membros, se pode ter a ver com mudança de temperatura também. É possível, né? É possível sim. Mudança de temperatura pode dar. Inclusive, eu, jovem, tô tendo isso nos meus pés. Gente, como eu tenho uma hipersensibilidade nos dedos dos pés, no frio, a sensibilidade acaba diminuindo um pouco. É muito comum também, principalmente por conta dessa vasoconstrição, tá? E também é mais comum ainda em pacientes que já têm alguma doença de base. Então, pacientes diabéticos, pacientes que já têm uma neuropatia periférica, isso aí pode estar se intensificando no frio. Sem contar que quem é mais friorenta, como eu, por exemplo, eu vou me encolhendo, né? A questão da própria postura, né? Que isso impacta aí nos nervos mesmo, né? E essa ramificação aí pelo corpo. Sim. Renata, agradeço por estar hoje com a gente, tirando as nossas dúvidas também dos nossos ouvintes. A Renata Manganaro de Oliveira, que é infectologista. Até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço, tá? Bom trabalho, pessoal. Boa segunda-feira pra vocês. E se proteja do frio, tá? É isso, embora a friagem não seja, então, a causa direta das doenças, né? Pensando nas doenças respiratórias, principalmente, ela pode, sim, criar condições que favorecem a infecção. Então, por isso, tomar as medidas aí orientadas, né, pela doutora, se proteger do frio e manter a saúde em dia. É isso, 10:01.